Seja bem-vindo, vinde a 2000 Vamos fazer um pequeno tour pelo mundo que vive a indústria 4.0, suas inovações e implicações. Sou a Eva XX, robô dotado de inteligência artificial, criado pela Biocoders Inc. e te levarei primeiramente para conhecer o que é essa tal indústria 4.0. E o que é essa tal indústria 4.0? Ela pode ser definida como um paradigma de produção caracterizado pelo uso intensivo de tecnologias digitais e de ponta, resultante do desenvolvimento de tecnologias da informação e sua introdução no processo produtivo. Agora, indo para a sua história, suas bases vêm desde as décadas de 1980 e 1990. Mas a indústria 4.0 propriamente dita passou a ter sua implementação mais visível no século XXI, quando já vivemos a indústria 4.0. Ela nasceu da quarta revolução industrial, com o crescimento exponencial da capacidade de computação, armazenamento de dados, conexão via internet, redes sociais e automação industrial com robôs, aplicados em diversos processos de produção. Seus elementos fundamentais em inovação tecnológica são o IoT, ou Internet of Things, definido como a interconexão digital de objetos e pessoas com a internet, os sistemas cyberfísicos, uma fusão de sistemas físicos e virtuais, com objetos inteligentes que trocam informações de maneira autônoma, com colaboração com a vizinhança física, ou seja, bastante interligados ao IoT. O blockchain, registro de transação em moeda virtual de forma imutável e transparente. A robótica, produção de robôs e inserção deles em diversas atividades produtivas para automatizá-las. As Smart Factories, ou fábricas inteligentes, são ambientes de produção automatizada e flexível que se valem de robôs, sistemas cyberfísicos e IoT para otimizar sua capacidade e colaboratividade homem, máquina, internet. A biotecnologia também é bastante utilizada na indústria 4.0, na qual o ser humano vai cada vez mais explorando as fronteiras da microbiologia e da química fina. A biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Essa definição vem da Convenção de Biodiversidade da ONU. Também há o Big Data. O Big Data são dados com maior variedade que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior. Isso é conhecido como os 3 Vs: volume, velocidade e variedade. Definição pelo autor Gartner, de 2001. A Cloud Computing, ou computação em nuvem, é uma tecnologia baseada em acesso à internet que possibilita acesso remoto a recursos nela salvos, aproveitando a conectividade e a larga escala de armazenamento na internet. A famosa inteligência artificial, AI, de Artificial Intelligence, é um termo frequentemente aplicado ao projeto de desenvolver sistemas dotados de processos intelectuais característicos dos humanos, como a capacidade de raciocinar, aprender com experiência passada, generalizar e descobrir significados. Somos uma multinacional modelo nos ramos de mais sucesso: tecnologia, inovação, computação, robótica e biotecnologia. Graças às nossas incorporações, brilhantes mentes e, é claro, o mundo do capital e expansão pelo mundo. Trabalhamos com a maioria das inovações da indústria 4.0, mas como não temos muito tempo para visitar nossa vida tão corrida, vamos conhecer mais sobre IoT, Internet of Things. Resultado do desenvolvimento da internet, das tecnologias de sensoriamento, microeletrônica, processamento e sistemas embarcados, o IoT, ou Internet das Coisas, é a tecnologia responsável por conectar objetos à internet e, consequentemente, a usuários da rede. O IoT cria objetos inteligentes, passíveis de controle e comunicação remotos, bastante heterogêneos, de geladeiras a carros, de máquinas de ressonância magnéticas a lâmpadas. As características básicas de hardware de um objeto inteligente para sustentar o IoT são unidade de processamento, unidade de memória, unidade de comunicação e unidades de sensores.
A internet das coisas nos objetos é baseada nos pilares. Identificação. Para conectar os objetos à internet, é preciso que eles tenham um identificador único, como endereços de IP. Sensores. Reconhecem o contexto no qual o objeto se insere e levam os dados coletados a centros de armazenamento e análise. Comunicação. Tecnologias que conectam objetos inteligentes, tais como Wi-Fi, Bluetooth e IAA 802.15.4. Computação. Relaciona-se à unidade de processamento pertinente ao objeto, que pode ser um computador, processador e etc. Serviços. São diversos serviços fornecidos pelo IoT, que podem ser serviços de identificação, serviços de agregação de dados, serviços de colaboração e inteligência ou serviços de ubiquidade. Semântica. É o uso eficiente do IoT, que possibilita a extração de dados e seu aproveitamento como informações. Sou a Nayara Santana, especialista sênior em biotecnologia na Biocodas. Me chamo Samara Wang, técnica de programação para robôs, tipo a Eva, na Biocodas. Eu sou Evandra Silva, ex-recepcionista da Biocodas. Minha função foi automatizada, estou atualmente sem emprego. E a partir das nossas próprias vidas, vamos mostrar os impactos sociais da indústria 4.0. Ao longo da história da humanidade, toda mudança na forma com que a força ou inteligência humanas são aproveitadas para a produção de riqueza traz novidades à maneira como a sociedade se organiza para produzir os bens e riquezas necessários ao seu desenvolvimento. Por isso, toda revolução industrial traz impactos à sociedade, e esse também é o caso da quarta revolução industrial. Então, vamos analisá-los. Eles trazem impactos. As revoluções industriais trazem impactos com suas inovações técnicas que modificam a maneira como os bens e a riqueza são produzidos. Por isso, há alterações na economia. Essas alterações na economia modificam as relações de vida entre as pessoas, através das mudanças na força de trabalho, das relações de produção e de demais relações sociais. Como somos seres sociais, nós, individualmente, também somos influenciados por toda a conjuntura social que paira sobre nós. Por isso, há também mudanças no comportamento social decorrentes das revoluções industriais. Ponto 1. Trabalho, emprego e mão de obra. A automação de funções com o uso de robôs, softwares e inteligências artificiais leva à demissão dos trabalhadores que se dedicavam a elas. Quanto menor o nível de qualificação e mais mecânico e repetitivo for o trabalho, mais risco ele tem de ser substituído por alguma inovação técnica. Mas as pessoas dependem desses empregos para sobreviver. O que fazer agora com o risco de perdê-los e dificuldades de reinserção no mercado de trabalho? Como algumas atividades estarão obsoletas, é necessário que haja qualificação da mão de obra para a inserção da mesma no mercado de trabalho da quarta revolução industrial, evitando assim o aumento do desemprego estrutural. Também é de suma importância garantir dignidade e meios de manutenção de qualidade de vida aos desempregados e evitar maior grau de precarização do trabalho e das condições de vida a que estão submetidos. Qualificação é uma palavra-chave na resposta da pergunta. Ela permite que a pessoa detenha conhecimentos necessários ao desempenho de novas atividades de emprego e empreendedorismo em desenvolvimento no contexto. Para que haja a tal qualificação, é preciso que exista acesso a uma educação de qualidade para todos, que incentive a criatividade, colaboração, inteligência emocional e conhecimento profundo em tecnologias. Consequentemente, torna-se necessário resolver desigualdades de acesso à educação de qualidade, condições que permitam o desenvolvimento humano pleno, informação e tecnologia ainda muito presentes nos dias atuais. É notória a terceirização, quando uma empresa contratante transfere suas atividades no meio, partes necessárias a seu ciclo produtivo, mas não as principais, como responsabilidade para outra empresa, a contratada, permitindo a contratante focar recursos em suas atividades fim, reduzir custos e quadros e desburocratizar sua administração, sem que haja vínculo empregatício entre os trabalhadores das atividades terceirizadas com a empresa contratante, já que os funcionários trabalharão para a empresa contratada. Porém, para o trabalhador, a terceirização pode provocar perda de direitos trabalhistas, como as férias, empregos instáveis e de salários mais baixos, gerando
desafio de criar novas regulações trabalhistas que também respeitem a dignidade do trabalhador em adaptação a esse novo mundo econômico. Economia de um mundo globalizado com cada vez mais conexão. Um caminho à sustentabilidade. Desde a terceira revolução industrial, com o surgimento da internet, o mundo vive uma globalização sem precedentes. Na quarta revolução industrial, a escala de conexão tende a aumentar ainda mais, graças às redes sociais, computação em nuvem, operação financeira em criptomoedas e empresas gigantes da tecnologia. Para se adaptarem à quarta revolução industrial, as empresas precisam de investimentos em tecnologia, IoT, redes, nuvem, etc., qualificação de pessoal e em conhecimento e pesquisa, fontes de importantes ativos. É preciso também atenção especial às pequenas e médias empresas, que contam com quantidade reduzida de capital perante empresas maiores para investir em adaptação e atualização ao novo cenário mundial, construindo um desafio para as próprias empresas e associações econômicas e trabalhistas. Alguns exemplos de empresas gigantes da tecnologia que estão se dando muito bem na quarta revolução industrial são o Google, o Facebook, a Amazon e a Apple. Está ficando cada vez mais notória a necessidade de colocar a economia em um caminho mais sustentável, quando já se sentem os efeitos das mudanças climáticas e da escassez de recursos naturais pelo planeta. Em tal contexto, a indústria 4.0 apresenta-se como uma porta para repensar o impacto ambiental da atividade econômica e reduzir sua pegada hídrica e de carbono. Pesquisa e inovação desenvolve tecnologias mais eficientes em consumo de recursos e emissão de poluentes, e elas precisam ser popularizadas e postas em uso para que se atinja uma economia mais sustentável. As energias renováveis como hélio, solar, geotérmica e biocombustível estão ganhando cada vez mais palco no cenário mundial, sendo essenciais para a transição de uma economia baseada em combustíveis fósseis para outra menos agressiva no planeta Terra. Vamos aproveitar essa chance. Ponto 3. O comportamento social em meio às inovações. Somos seres sociais, muito influenciados pelo meio em que vivemos e condições materiais, ideológicas e econômicas a que somos submetidos. Por isso, é de se esperar que haja mudanças éticas comportamentais de socialização em meio às inovações trazidas pela indústria 4.0. Nas redes sociais, é possível o contato com pessoas a qualquer distância em tempo real, com quantidades massivas de informação trocadas a cada dia. Uma interligação dessa escala é recente e a psique humana, as leis e o comportamento da sociedade estão em processo de adaptação a tais fluxos. Também vale refletir sobre a influência de algoritmos e sua manipulação na construção do pensamento coletivo, nos gostos de cada um, nas preferências das conexões sociais, na saúde mental e até no resultado de eleições mundo afora. Relacionando-se ao mundo do trabalho e da vida social, é preciso refletir sobre a pressão para se estar sempre disponível online e o FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de estar deixando algo passar batido, que estão a influenciar a saúde mental e as relações humanas em níveis profundos. A indústria 4.0 já faz parte do mundo em que vivemos, com suas inovações, benefícios, oportunidades e desafios para a sociedade e suas instituições. Diante desse quadro, é necessário que haja adaptação às novas condições do mundo, com enfoque também no desenvolvimento